Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da gente estimular nos nossos filhos algumas características empreendedoras. E eu já começo dizendo que características empreendedoras não é a gente forçar nossos filhos a se tornarem empreendedores, mas desenvolver algumas características que são empreendedoras, que são importantes, gente, para simplesmente tudo. Se eu sou uma empreendedora hoje, que amo o que eu faço, que vivo da minha paixão, com certeza eu devo muito mesmo à minha mãe Shirley, a meu pai Moreno, que me criaram de uma forma assim tão livre, tão espontânea. Eles davam realmente asas à minha criatividade, eles davam asas à minha imaginação, eles me estimulavam para que eu realmente criasse coisas da minha forma. E hoje eu consigo enxergar que todas as coisas que eles estimulavam em mim, todas essas características foram muito importantes em vários aspectos. Então, não importa que se o seu filho no futuro vai se tornar um empreendedor ou se ele vai ser empregado em alguma empresa, o que a gente vai falar hoje é sobre como é que a gente pode desenvolver algumas características empreendedoras para que seu filho possa usar todo o seu potencial, para que seu filho possa aprender a dividir o seu melhor com o mundo, para que seu filho se destaque naquilo que ele faz, para que ele acredite nas suas paixões, para que ele realmente tenha autoconfiança de dividir suas coisas com o mundo. Hoje em dia todo mundo precisa desenvolver características empreendedoras, mesmo que a pessoa não seja um empreendedor, mesmo que ela esteja empregada em uma empresa, ela precisa entender daquela empresa, ela precisa entender como é que funciona, ela precisa tomar a responsabilidade do seu papel dentro daquela empresa, ela precisa se responsabilizar do seu papel para que aquela empresa possa crescer, para que ela possa ter realmente características empreendedoras dentro da empresa, criar coisas, dar ideias, ajudar a empresa a crescer e tomar certas responsabilidades. Minha filha Luísa hoje tem 4 anos e eu educo minha filha e eu estimulo minha filha a ter características empreendedoras. Ontem tinha um amigo meu aqui em casa, André, e a gente estava falando sobre como é que os americanos educam seus filhos e quanto eles educam sempre seus filhos para serem vencedores, para realmente correrem atrás dos seus sonhos, para dividirem sua melhor versão com o mundo. Claro que tem um lado disso que é um excesso, que a gente estava falando sobre isso, mas a gente estava focando ontem na parte boa que isso tem. De fazer a criança acreditar que ele é capaz de realizar grandes coisas, que ela é capaz de acreditar nas suas ideias, desenvolver na criança o desejo de liderar, de bolar coisas criativas, de educar as crianças para servir a comunidade. De repente você vem aqui para os Estados Unidos e você não vai achar estranho se você vê um filho ou uma filha de uma pessoa completamente famosa vendendo limonada com uma barraquinha na sua rua. E já teve na minha rua de casa. Ou vendendo biscoitos na porta do supermercado como uma escoteira. Então, aqui nos Estados Unidos é muito comum estimular crianças a serem empreendedoras. E eu lembro, assim, da minha infância, de quando eu era pequena, que eu adorava fazer isso, eu adorava. Eu lembro que eu botava um banco na frente da casa da minha tia e botava um caixa de fruta e eu começava a vender. E aí eu ganhava meu dinheirinho. Eu lembro de que quando a pessoa comprava na minha mão, eu ficava com aquela sensação boa, tipo, eu conseguia. Aquela pessoa acreditou em mim, ela comprou, mesmo sendo criança, sabe? Eu ficava com aquela sensação, tipo, eu consigo, sabe? E era muito bom. E eu lembro que minha mãe acreditava no meu potencial e minha mãe super me elogiava. Poxa, que legal, você conseguiu vender tudo e não sei o que. Minha mãe estimulava isso. É tão interessante assim, porque quando eu fecho o olho e lembro desses dias em que eu vendia coisas, eu lembro da sensação que eu tinha. E era muito especial pra mim. E eu lembro também de algumas filhas de algumas amigas de minha mãe que chegavam e tentavam fazer a mesma coisa que eu, e a mãe colocava de castigo. E a mãe dizia, por que você tá vendendo coisa? Isso é uma vergonha, pra que você tá vendendo coisa? Você não tá passando necessidade, tá passando necessidade? Tem que ficar vendendo coisa na porta, quem tá passando necessidade? Eu nunca esqueci disso. Teve uma amiga minha especial que a mãe falou isso pra ela, ela ficou super triste porque ela via eu toda alegre vendendo e fazendo coisinhas e ela não podia fazer. Naquele momento, quando a mãe dela fez isso, a mãe dela tava matando ali algumas características tão importantes como liderança, como inovação, como autonomia, como criatividade, e estava passando para aquela criança algumas crenças que eram da cabeça que era da cabeça dela, e estava passando para aquela criança pequena. Então, algumas características tão importantes que a criança estava mostrando naquele momento estavam sendo tolhidas. E essas características que eu citei são características, gente, que servem simplesmente para tudo, independente da profissão que seu filho for escolher, seja ele um empreendedor ou seja ele um empregado em alguma empresa. Então, o que eu quero dizer para você é que tome cuidado quando você vê características empreendedoras no seu filho para você não tolher essas características. Semana passada eu recebi por mensagem no Facebook uma foto de uma seguidora minha aqui do canal, que ela me mandou, a filhinha dela fez uma vendinha embaixo da mesa da sala da casa dela, pegou os desenhos todos, pendurou, colocou os preços e vendia para os parentes na casa. E ela falou, olha Mel, que bonitinho, ela tá começando a desenvolver essas características empreendedoras. E aí eu falei para ela, estimule isso, sabe? Elogie,
brinque com ela, vibre com ela, participe, porque são características importantes. Ela ali delimitou o espaço dela, que foi embaixo da mesa, ela fez uma cabaninha com um negocinho escrito, né, da vendinha de não sei o que. Gente, tão bonitinho. Então são coisas assim que às vezes a gente, sem querer, pode acabar tolhendo. Ai, não faz coisa embaixo da mesa, ai, não cobra dinheiro das pessoas. Crenças nossas em relação a dinheiro, crenças nossas em relação ao que é ser um empreendedor, que a gente acaba tolhendo nos nossos filhos. Eu ensino minha filha Luísa a explorar ao máximo seu potencial. Eu ensino Luísa a ter iniciativa, eu ensino Luísa a ser criativa, eu ensino Luísa a ter espírito de liderança. Muitas vezes a gente fica preocupado em ensinar para os nossos filhos o que eles não deveriam fazer. Isso é uma coisa que eu vejo demais. Do tipo, não morda, não bata no seu colega, não derrame comida na mesa, não espalhe os brinquedos no chão, não grite, não chore, não faça birra, não isso, não aquilo. Às vezes a gente enche a criança de tantos nãos que a gente esquece de explorar nos nossos filhos o que eles têm de melhor. A gente tem que ser responsável pela educação dos nossos filhos. Então, aquele ser que a gente está colocando no mundo é um ser que pode fazer uma diferença, que vai fazer uma diferença enorme, vai fazer maravilhas na vida das outras pessoas. Então, vamos tentar fazer com que eles possam se expressar livremente e que eles não absorvam algumas crenças que a gente tem que podem ser crenças negativas. Como você lida com as características empreendedoras também faz muita diferença. Então, a gente tem que observar muito os nossos atos para que a gente não só não tolha as crianças, mas para que a gente realmente se expresse também livremente, para que ele também possa se expressar livremente desde sempre, desde que ele nasce. A gente tem que permitir que nossos filhos mostrem para o mundo quem eles querem ser. Às vezes a gente vê que algumas mães forçam o filho a fazer natação, a fazer balé, a fazer ginástica, a fazer futebol. E a criança, de repente, gosta de fazer arte, a criança gosta de cantar, a criança gosta de dançar, gosta de, sei lá, de fazer coisas completamente diferentes. Então, por que não estimular nossos filhos naquilo que eles têm de melhor? De repente todos os coleguinhas fazem futebol, mas seu filho não quer fazer futebol, seu filho ama artes, então estimule seu filho naquilo que ele tem de melhor. Estimule seu filho a fazer aquilo que ele gosta, deixe ele se expressar no que ele gosta. Nenhuma escola, por exemplo, ensina a criança a se tornar uma empreendedora. Nenhuma escola ensina a criança a dizer, poxa, você pode ser e você pode fazer o que você quiser da sua vida. Muitas vezes o que você vai fazer da sua vida não tá ali naquilo que foi apresentado pela escola, naquilo que você estudou. Não tem nenhuma faculdade, por exemplo, que ensine a criança a ser empreendedora. Se ela quer ser empreendedora, ela não vai encontrar na faculdade, no ensino formal, esse estímulo. Mas nosso papel também não ficar tentando encaixar nossas crianças naquilo que a gente acredita e naquele modelo formal de ensino e nas coisas que são ali apresentadas. A gente tem que ajudar nossas crianças a entenderem que elas são livres para criarem. De repente elas querem criar algo completamente diferente que não tá ali no ensino formal e tá tudo bem. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos se encaixem em coisas, nossos desejos, nos desejos da nossa família. De repente chega um adolescente lá na época do vestibular, quando ele vai fazer vestibular, e ele não sabe no que ele é bom. Ele só sabe que minha mãe quer que eu faça direito, minha mãe quer que eu faça medicina, mas ele não sabe o que ele é bom, ele não sabe o que vai fazer ele feliz, ele não sabe o que vai preencher a vida dele. E de repente, se ele vai descobrindo isso ao longo da vida, fica tudo muito mais fácil. Vou contar pra vocês uma coisa que eu nunca dividi aqui no canal, que era o seguinte: eu era, gente, uma péssima aluna, para aquele colégio segundo padrão do meu colégio na época. Eu estudei no ISBA, que é o Instituto Social da Bahia, que é um excelente colégio, várias pessoas devem conhecer. Mas para vocês terem uma ideia do absurdo que acontecia na minha escola era o seguinte: eles separavam os alunos de acordo com as notas que você tirava, a média que você tirava nas suas provas. Então, se sua média, no final do mês era 9 e 10, você sentava numa sala na hora da prova para fazer prova com os alunos que tiravam 9 e 10. Se sua média era 7, você sentava na sala dos que tiravam 7. Se sua média era 5 para baixo, você sentava na sala dos alunos que tiravam 5 para baixo. E onde é que vocês acham que eu sentava, gente? Eu sentava na sala daquelas crianças que tiravam 5, que eram carinhosamente apelidados de burros pelos outros alunos do colégio. Então, quando eu chegava na escola, dia de prova, eu entrava assim de fininho para entrar na sala e sentava no fundo. Mas quando eu entrava naquela sala, eu me sentia tão burra, tão furra, que eu confesso pra vocês, eu chegava pra meus pais e falava: mãe, por que eu sou tão burra? Por que eu só sento na sala dos burros? Por que eu não consigo tirar boas notas? Eu me sentia tão mal, gente, tão mal. Eu não sei se vocês alguma vez já se viram numa situação dessa, em que você se esforça, sabe? Não importa o quanto você se esforça, não importa o quanto você seja criativo, não importa, você sempre vai se sentir burro, você sempre vai se sentir incapaz. Porque aquilo é tão forte e aquilo ficou tão impregnado em você. E será que eu era realmente burra? Ou será que era o colégio que não sabia valorizar os meus dons?
Porque eu não ia ganhar 10 porque eu era a maior organizadora dos eventos do colégio, eu não ia ganhar 10 porque eu fazia vendas lá nas feiras do colégio, porque eu era oradora da turma, eu não ia ganhar 10 porque eu ia representar o colégio em outros eventos externos, eu não ia ganhar 10 porque eu me relacionava com um monte de gente, porque eu fazia coisas super divertidas. Quando eu ia apresentar um trabalho, eu fazia peças, eu inventava coisas diferentes, eu fazia coisas super inovadoras no colégio. Mas o que importava era aquele boletim no final do mês que tinha lá a minha nota 5. Eu não ia ganhar 10 porque eu inventava as apresentações mais divertidas, mais criativas. E outro dia eu vi uma pesquisa falando exatamente sobre isso, que muitos dos grandes empreendedores atuais tiveram problemas com a escola, porque não se encaixava naquele modelo formal. E aí a criança não é boa em matemática e você coloca ela para fazer comum, e a criança passa anos fazendo comum, fazendo banca. Eu fiz não sei quantos anos de banca, fazendo trocentas coisas, porque a criança tem que ser boa na raça em matemática. E foi bem interessante ano passado, ano retrasado, eu fui para um evento do Brand chamado High Performance Academy, não sei se você conhece, e quem tava palestrando lá foi um cara que eu super admiro, que é o Jim Graziosi. Se você não conhece o Jim Graziosi, ele é autor assim, de vários best-sellers, ele é mais de 20 anos educador de real estate aqui nos Estados Unidos, ele é bem famoso, é um cara assim, milionário, super inteligente e que, importantíssimo, nunca estudou, nunca foi pra faculdade. E aí eu me identifiquei demais com a história de Jim, com as coisas que ele falava, porque ele falava o seguinte: pare de trabalhar nas suas fraquezas, descubra aquilo que você é bom e se torne o melhor naquilo que você é bom. E eu ouvi aquilo, fez todo sentido pra mim, porque eu quero que aquilo que o Jim falou pra mim e que fez todo sentido, faça sentido pra Lulu. Eu quero estimular a Lulu, que ela seja boa naquilo que ela é boa e que ela se torne a melhor naquilo que ela é boa. Eu quero criar a Lulu de uma forma que ela não tenha que se encaixar e que ela tenha que ser boa em tudo. Eu quero que ela seja boa naquilo que ela é boa, eu quero que ela coloque pra fora aquilo que ela tem de melhor e que ela entenda também que ninguém precisa ser bom realmente em tudo. Quando eu vejo pessoas, gente, que eram da minha sala, da minha turma e que sentavam lá naquela sala da prova de quem tirava 10 e que hoje estão desempregadas, que hoje estão infelizes com o seu trabalho, que hoje não recebem a remuneração que gostariam, que hoje estão se queixando do trabalho que construíram, mas eu tenho certeza que não era aquela nota em si que ia definir o futuro dessas pessoas. E hoje em dia eu faço o que eu amo, eu tô muito feliz com o meu trabalho, eu ganho muito bem, e eu ganho inclusive até mais do que eu imaginava, né, na época, e eu fico muito feliz em poder inspirar a Luísa a viver a melhor versão dela também. Eu acho que quanto mais a gente vive a nossa melhor versão, mais a gente vai influenciar nossos filhos, mais a gente vai beneficiar diretamente os nossos filhos. E é isso que eu acredito. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês estimulem seus filhos, que eles possam se expressar livremente, tá bom? E que você não tolhe de jeito nenhum algumas características empreendedoras que são tão importantes. E eu quero fazer um outro vídeo, eu vou gravar pra vocês um vídeo dividindo algumas coisas que eu faço, porque eu estimulo muito Luísa, e tem algumas coisas que eu faço aqui dentro de casa mesmo, que eu acho que ajudam muito a estimular, né, as características empreendedoras em Lulu. Então eu vou gravar um vídeo com 10 dicas em breve pra dividir isso com vocês, tá bom? Um beijo muito grande. Se você tá gostando dos meus vídeos, não esquece de dar um like no vídeo, tá bom? De se inscrever aqui no canal, que tem vídeo de segunda a sexta, e também de compartilhar com outras pessoas que podem se interessar por esses assuntos, tá bom? Pra você receber minhas dicas semanalmente e fazer parte da minha lista VIP, é só entrar no www.melodiamoreno.com, cadastra lá seu e-mail, que a gente vai se comunicar toda semana, tá bom? Um beijo muito grande, meus amores, e até amanhã.